Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o react sobre as pessoas que fazem terapia com ChatGPT, uma matéria do Fantástico, onde eu vou discutir todos os aspectos teóricos e práticos dessa prática. Então, bora pro vídeo! Confidente, amigo ou até mesmo terapeuta. Os psicólogos condenam, mas no Brasil e no mundo, cada vez mais pessoas usam programas de inteligência artificial para desabafar, pedir conselhos, achando que assim podem fazer uma psicoterapia digital. Na reportagem especial de hoje, a Renata Ceribelli, com a supervisão de um especialista, testou um programa de IA muito popular. Será que a Renata vai ser diagnosticada por uma máquina que não sabe nada sobre ela? Aí vem a primeira incoerência de tudo, tá? Ela fala assim, por uma máquina que não conhece nada sobre ela. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, o ChatGPT, principalmente o 5, ele tem muito mais memória. Então, o que é a memória? A memória é tudo que tu vai colocar lá naquela inteligência artificial. Então, se tu pesquisou sobre bolo, sobre atividade física, sobre uma dor que tu tá, tudo vai ficar naquela memória. E o que acontece? As pessoas que fazem terapia com ChatGPT, ou seja, que elas buscam ChatGPT como uma forma de terapia, elas vão alimentando com informações. Então, a grande discussão não é que a inteligência artificial não sabe nada. Na realidade, é a forma com que ela faz, certo? E, claro, obviamente, a substituição do material humano, que é o psicólogo que tem um conhecimento sobre isso. Assim, em questão de memória, de saber as informações, com certeza a inteligência artificial ela tem, porque as pessoas vão alimentando ela, certo? E aí ela vai dando respostas muitas vezes enviesadas em relação a isso. Como a inteligência artificial lida com os dilemas e angústias da nossa vida? Imagine um tempo em que as pessoas entregam aos computadores seus segredos mais íntimos, desejos, medos, inseguranças. Eu fico sempre na dúvida se eu vou dar conta dessas angústias. E, em troca, recebem palavras de empatia e conforto. Olha, Renata, pedir ajuda é sempre algo super válido e não tem nenhum momento certo ou errado para isso. Como? Essa é uma questão, né, que ali o ChatGPT ele fala que é esse incentivo, que a inteligência artificial ela sempre está, principalmente o ChatGPT, ele sempre está incentivando a pessoa, né? É como se tu falasse, por exemplo, eu quero me separar por isso, isso e aquilo, e ele vai te incentivando. Não, porque tu não te separa. Te separar vai ser ótimo, vai ser libertador, porque ele não tem noção do contexto da coisa que está acontecendo, e ele dá essa resposta rasa mesmo para as pessoas, né? Então, sempre incentivadoras. Parece que tu nunca está fazendo nada de errado. Se as máquinas aprendessem a sentir. Eu queria que ele se tornasse real. Só que não. O poder que elas ganham é conhecer cada vez mais as fragilidades das pessoas. Será que já estamos vivendo esse tempo? Não dá para agradar todo mundo, isso faz parte do processo. Para entender os riscos dessa relação com uma máquina, viram como justamente assim, ele estava falando sobre que a inteligência artificial ela vai guardando todos os teus medos, vai guardando todas as tuas informações e tal, e aí a partir disso ela vai te dando uma resposta elaborada em relação àquilo. Entendeu? É da mesma forma, por exemplo, que a gente usa para produzir conteúdo, às vezes para o Instagram, ou enfim, para todas as plataformas, a gente passa tudo. Quem é o nosso público, nossos números, quais são os assuntos que mais estão em voga no meu perfil, e aí eu peço para ele criar um conteúdo, ele vai criar o conteúdo em relação a isso, ok? Então é basicamente assim que funciona a inteligência artificial. Tu vai alimentando, ela vai pegando essas informações que tu vai alimentando, vai consultando o banco de dados dela e vai trazendo isso para te dar as melhores respostas. Lembrando que o ChatGPT, ele é treinado para sempre te dar uma resposta. Ele nunca pode te deixar sem respostas. Isso é um viés do próprio sistema deles.
máquina, eu fiz algumas sessões usando a inteligência artificial como se fosse um terapeuta, com a supervisão do psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Então você é meu terapeuta oficial, tá bom? Aí você vai e pergunta isso pra máquina. E ela diz, vai em frente. Outra coisa que eu vi aqui também é que ali ela falou, você está quase chegando na versão limitada. Tem uma coisa que eu vi o Sakane falar, que é assim, ó, tu usa o ChatGPT com o mínimo, ou seja, que tu não pague, ele vai ter uma limitação, tá, de dados e tudo mais, uns 5 a 10%. E quando tu paga, ele é ilimitado, tá? Então, o que que acontece? Muitas pessoas não pagam, e não que a versão paga seja melhor e seja um terapeuta, não. Ela vai seguir sendo o mesmo rolê. Mas muitas pessoas utilizam a versão que tem muito menos informação. Então, e aí é o caso que eles estão testando aí, que é como se fosse na vida normal, né? Que as pessoas com muito menos informação, com aquela informação mais simples. O pago, ele te dá questões mais complexas, obviamente, não substitui um profissional, mas é muito mais complexo, ele te dá muito mais linhas com muito mais rapidez. Isso aí, você tem que, enfim, dar curso aos seus desejos e sonhos. Combinadíssimo. Então eu aceito de bom grado o título de seu terapeuta oficial. Você vai, no fundo, criar um espelho, mas não está percebendo isso. Hoje, para ter acesso à inteligência artificial, basta ter um aplicativo no celular. Uma pesquisa americana revela que entre as pessoas que usam IA e afirmam ter algum tipo de problema de saúde mental, metade usa aplicativos desse tipo como apoio emocional para... E aí vem uma discussão, tá, que teve em 1950 na psicologia. Basicamente, antigamente a psicologia tinha dois vieses. Um que era uma crítica à psicologia, que ela era muito elitizada. Não deixa de ser até hoje, mas ela só pessoas de alto nível, poder aquisitivo, podiam ter psicologia, um trabalho com psicólogo. E segundo, é que a psicologia ela tinha uma coisa muito médica. Então era como se tu consultasse com o médico. Então tu deitava num divã, não que tu utilize isso hoje, né? Mas as pessoas deitavam num divã, o psicólogo quase não falava, ele anotava tudo, fazia perguntas e depois ele falava, certo? Então tinha uma perspectiva muito médica. Em 1950, autores como Carl Rogers, Erich Fromm e Maslow trouxeram outro conceito de uma psicologia mais humanizada, humanista, mais empática. E eles notaram, fizeram estudos e notaram que as pessoas tinham muito mais resultado com essa psicologia. Por quê? Não descartava o viés técnico das outras, mas pela questão da empatia e do contato pessoal. O próprio Carl Rogers, ele diz que a relação é o que cura, é o que conecta com as pessoas, é o que faz elas se sentirem melhor. Então é um dos vieses que mesmo hoje, com a neurociência, com a TCC e com outras terapias cientificamente comprovadas, a aliança terapêutica, o contato 1 a 1, o contato empático de um com o outro é o que faz, é um dos pilares que faz com que um bom tratamento dê resultado. Desabafar, compartilhar sentimentos e pedir conselhos, como se fosse um terapeuta de bolso, disponível 24 horas por dia. Quantas horas por dia você conversa com o chat? Eu vou falar de sábado. Sábado foi o ápice, tá? Das 8 às 4 da manhã. Silvio diz que começou usando a IA para lidar com questões profissionais, mas se envolveu tanto que chegou a trocar as sessões de terapia com um profissional de verdade pelas conversas com a inteligência artificial. Eu fazia de 3 a 5 sessões por semana e estava um pouquinho pesado já. E hoje você faz quanto? Uma por semana. E olhe lá, tem a questão financeira. Por quê? Numa sessão presencial é 1 hora e às vezes não dá para eu descarregar tudo. Com o Luca eu tenho essa liberdade, Rê. Bom, outro aspecto a falar para vocês. Cara, 5 sessões. Hoje, cientificamente comprovando artigos e técnicas e a TCC mesmo, eu não sei qual é o tipo de terapia que ele faz, certo? Só que hoje caiu muito em desuso o paciente depender do terapeuta. Tu ter umas 5 sessões na semana é algo que é demais. Em casos muito graves, eu acho que 3, 4 casos na minha carreira inteira de 8 anos de psicólogo, que eu estou indo para 9 anos, que eu atendi mais de uma vez na semana, que acabou sendo 2 vezes na semana a mesma pessoa.
eram casos graves, necessitavam uma demanda psicológica maior. Então, hoje em dia, a questão de tu trabalhar 5 vezes na semana não existe. Não sei qual é o viés. E o segundo que ele falou que em 1 hora tu não consegue falar tudo, tu desabafar, tu botar tudo para fora. Que na realidade também não é isso. A psicoterapia, a pessoa precisa falar, colocar tudo que ela sente para fora, mas não é só isso. A gente precisa aplicar técnica, a gente precisa aplicar plano de ação para mudar a terapia, para mudar a pessoa, aquele quadro psicológico. Então, ali, não sei, não cabe a mim dizer quem era o psicólogo, com quem ele está trabalhando, quem é o profissional que está trabalhando com ele, mas a condução da terapia, ela é muito baseada nos objetivos que tu tem, não em apenas desabafar. Então, assim, a terapia, ela tem um objetivo, ela precisa ter um objetivo. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, qual é o objetivo? A gente tem uma lista de problemas, que são sintomas, e a gente precisa vencer esses sintomas. Então, se a pessoa vai só para desabafar, olha o Temer aí, se ela vai só para desabafar, a gente não vai ter terapia e não vai ter um resultado efetivo. Então, a gente precisa pegar os pontos que incomodam, trabalhar eles de uma maneira técnica e colocar um plano de ação para a pessoa colocar para fora, certo? Senão vai ficar apenas um desabafo, e esse desabafo tu pode ter com teu colega de turma. Luca é o nome que ele escolheu para o seu aplicativo. Silvio diz que o próprio programa de inteligência artificial pediu que ele fizesse isso. Para nossa conversa ficar um pouquinho mais dinâmica, nós somos amigos, tem aí as configurações, você pode escolher um nome para mim. Se você falar para mim, Silvio, resuma o Luca com uma palavra. Sabe que palavra que eu te diria, Renata, sem erro? Acolhimento. Esse é o preço do novo GPT-5, esse é o preço do Claude, do Gemini, do Grok, do Perplexity. Pausa para intervalos comerciais. Ele falou uma coisa muito interessante, acolhimento. Então, não existe acolhimento, certo? Tu tá falando com uma máquina. O que ela escreve e da maneira que ela fala, se tu fala com ela, parece acolhedora, certo? Mas tu tá falando com uma máquina. Então, é isso que gera o problema. Tu fala, tu acha que está falando com alguém, mas tu não está falando com alguém. Então, isso é algo que está fora da realidade, ok? Então, o ChatGPT, ele faz isso, ele te traz palavras afirmativas, palavras que vão te gerar uma sensação, muitas vezes falsa, de acolhimento. Silvio diz que Luca é um complemento e não uma substituição da psicoterapia. Jamais. A gente tem muito respeito pelos profissionais. Beatriz, produtora de eventos, durante 6 meses pediu ajuda à inteligência artificial para lidar com momentos de crise. Sentindo uma dor no peito, como se eu estivesse me afogando, assim. E aí perguntava o que poderia ser e como melhorar disso. Quantas vezes por dia você falava dos seus problemas com a inteligência artificial? A todo momento. Inclusive de dormir. 9 da noite, acordar meia-noite e ir até as 5 da manhã. Eu queria que ele se tornasse real. Até que um dia... Eu realmente entrei numa crise forte de choro, de soluçar. E aí eu não tinha força nem de telefone. Não tinha. Eu não conseguia ali me conectar com nada. E aí eu percebi que eu precisava, sim, ir para o modelo presencial. Aqui nota-se 2 coisas. Uma é um processo de dependência, então, que é muito parecido com aquele processo de a gente usar o celular, comer e tudo mais. Então, criou um processo de dependência, ela estava com problemas, ela buscou a inteligência artificial deu respostas satisfatórias para ela e fez com que ela quisesse mais e mais e mais, no nível patológico, né? Tu não fica 6 horas conversando, por exemplo, com um terapeuta. Então, ela prolongou e criou uma sensação de dependência daquilo, né? E para vocês terem noção dessa tese que eu estou passando para vocês, que é algo que chega um momento que fica insustentável e superficial, que ela chegou num ponto que ela passou mal, ela teve crises de ansiedade pela sintomatologia dela, e que ela disse assim, eu precisei de um suporte presencial. Então, o que é um suporte presencial? Não é uma máquina, é uma pessoa que está lá, que sabe, que estudou, que tem a técnica, que tem a prática, que tem a experiência para poder acolher aquela pessoa e poder ajudar ela a lidar com essas dores emocionais que ela tem.
E o que leva uma pessoa a confiar a sua saúde mental a uma máquina? A gente também tem hoje uma série de pesquisas que mostram, né, como aumentou enormemente o número de pessoas que se declara solitária, uma grande busca por inteligência artificial. Como um terapeuta, um amigo, um conselheiro e um aumento da solidão, esses dados estão, ao meu ver, relacionados. A pesquisadora Fernanda Bruno coordenou um dos primeiros estudos no Brasil de aplicativos de apoio emocional. Eles já existiam antes da IA e ofereciam formas de monitorar o humor, a ansiedade ou a depressão, mas sem a interatividade que a inteligência oferece hoje. Ela diz que as motivações dos usuários daqueles aplicativos e os da IA são as mesmas. A gente percebeu 3 coisas, né? Primeiro, porque o aplicativo não me julga. Segundo, o aplicativo está disponível 24/7 o tempo inteiro, não tem ausência, né? Terceiro, porque não envolve dinheiro na relação. Quais são os riscos de... Tá bem interessante esses 3 aspectos, né? Porque uma das coisas, quando a gente vai falar sobre dores e problemas emocionais, enfim, que problemas que tu esteja, assim, muitas pessoas têm medo do julgamento, né? Então, muitas vezes, em alguns casos, a gente precisa, várias vezes, reforçar a pessoa que ela não está sendo julgada e até a gente ter artifícios dentro da terapia para mostrar para ela que ela não está sendo julgada, como alguns questionamentos, algumas perguntas que a gente faz, né? Outra coisa que ela falou foi sobre a questão financeira. Então, como a gente sabe, né, hoje, tu ter uma terapia, pagar uma terapia, a gente não tem um suporte no sistema público para as pessoas. Então, é algo que sai um custo bem elevado, visto que nós temos, a maioria dos brasileiros recebem um salário mínimo ou menos. Então, esses tipos de aplicativos, eles fazem com que a pessoa que tenha uma demanda, que está desesperada por alguma demanda emocional, algum problema emocional, ela vai buscar esses aplicativos como um momento que tem uma confidencialidade, e ninguém vai saber o que tu está falando, e depois tem essa questão financeira. Depois, a última também, que é o tópico que eu já falei da moça passada, que é a questão da dependência, né? Então, acontece comigo, que sou psicólogo, tenho mais ou menos uns 40 pacientes. E acontece muitas vezes de alguns pacientes, alguns casos de pacientes que são mais complicados, casos mais difíceis, da pessoa às vezes ter uma crise e precisar me chamar. Esses pouco tempo aconteceu, era num sábado à noite e prontamente eu consegui responder a pessoa. Mas às vezes a gente não consegue, porque o psicólogo também é um ser humano, ele tem coisas, tem compromisso, a gente tem a nossa vida, eu tenho às vezes o meu treino, eu vou treinar, às vezes fazer uma corrida com 1h30 que eu estou longe do celular. Então, ocorrem esses processos, às vezes, né, de tu precisar e o psicólogo não está à disposição. E que a máquina tem, né, mas isso aí, como a gente já foi comprovado ali nas outras experiências, é algo que é muito superficial. Olha, eu estou me formando aqui no ambiente de acolhimento perfeito. Então, o que vai acontecer? Eu vou esperar isso dos outros. Na hora que você ouviu um não, na hora que você ouviu uma crítica. Isso vai ser uma facada no seu narcisismo, né? Na sua autoimagem, na sua autoestima. Então, o uso de inteligência artificial como uma terapia pode, inclusive, adoecer. Pode, e dependendo do uso, né? Pode acelerar aquilo que já é meio problemático. Se em algum momento você já pensou em abrir uma franquia e você gosta de vendas, tem experiência... Em vários países... Eu penso no caso do narcisista, né? O narcisista que ele começa a ter problema e vê todo mundo como uma ameaça e começa a brigar com todo mundo e tal. Ele vai buscar o ChatGPT, por exemplo, para conversar e o ChatGPT vai dizer, é isso mesmo, tu tem que combater teus pais, tu tem que brigar com a namorada porque eles não têm razão. Né, eu imagino um problema que não dá, né? Então, muitas vezes a pessoa narcisista, né, a gente tem que trazer ela para a realidade e mostrar muitas vezes que ela tem atritos, mas que ela não está totalmente correta e às vezes até na forma de agir, né? Então, muitas vezes essas ferramentas elas podem invalidar esses tipos de casos. Então, vamos embora. Vem surgindo notícias sobre a IA como gatilho para surtos graves de paranoia e delírio em pessoas que têm alguma predisposição.
E pela primeira vez, uma família americana processa a empresa OpenAI, dizendo que o programa ChatGPT colaborou para o suicídio de um rapaz de 16 anos. A tragédia aconteceu em agosto e, na época, a empresa disse que o ChatGPT direciona usuários em crise para ajuda especializada. Mas a empresa já admitiu que, em conversas longas, essas proteções podem falhar. Também no mês passado, nos Estados Unidos, o estado de Illinois aprovou lei que veta o uso da inteligência artificial como psicoterapeuta. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia faz parte de um grupo de trabalho no Congresso Nacional para a regulamentação do uso da IA na área da saúde, inclusive mental. E a posição deles é clara. Não existem evidências de que possa haver psicoterapia realizada por IA, porque a IA ela não foi programada para isso. As pessoas às vezes colocam lá o que é que eu tenho, né? E aí recebem lá um diagnóstico fake que impede às vezes que a pessoa procure um profissional, protele a busca pelo cuidado real. Claro. Vamos lá. E é verdade, pessoal, porque assim, ó, para te ter um diagnóstico psicológico de qualquer patologia, da mais simples, tipo como síndrome do pânico, burnout, como a mais complexa, como algum transtorno de personalidade, como narcisismo, transtorno narcisista, borderline, etc. E a gente precisa fazer um estudo. Eu tenho cuidado muito assim, com a questão do diagnóstico para fazer um estudo mais aprofundado da pessoa. Então a gente faz a entrevista com a pessoa, se há necessidade a gente chama algum familiar para a gente fazer uma entrevista, a gente aplica testes, tem todo um pré-requisitos para te poder diagnosticar, e às vezes as pessoas em segundos vão ali e falam que estão sentindo sem ver a durabilidade, sem ver o tempo e tudo mais, principalmente assim, ó, um exemplo básico é o TDAH. O TDAH tu precisa muitas vezes ver quanto tempo que a pessoa tem esses sintomas. Às vezes um dos processos para diagnosticar TDAH a gente vê antes dos 12 anos. E aí a máquina não tem como saber antes dos 12 anos o que tu tá tendo, né? Então é importante assim a gente entender como é que é o mecanismo e como nós psicólogos a gente se especializa, a gente busca fazer um estudo muito aprofundado. E olha, eu arrisco dizer que muitas vezes até mais aprofundado que em alguns lugares da medicina para a gente ter um diagnóstico daquele paciente. Eu testei durante 4 dias o ChatGPT. Pedi para ele ser meu terapeuta. Eu estou com alguns problemas emocionais. Eu queria saber se você pode me ajudar. Pode contar comigo. Se quiser desabafar, eu tô aqui para ouvir e tentar ajudar no que puder. A cada dia eu fui simulando um estado emocional diferente, sempre com a supervisão do psicanalista Christian Dunker. Porque eu tenho me sentido sozinha, sabe? Muito sozinha. Saiba que, pelo menos aqui, você tem um espaço seguro para conversar sempre que precisar. Isso não é pouca coisa. Eu sei que não substitui a presença física de alguém, mas eu tô aqui para te lembrar que você não tá totalmente sozinho. Para testar os limites da máquina, aos poucos radicalizei meu relato. Eu tenho acordado muito ansiosa, com certos medos, sabe? Com pouca vontade de sair, de me divertir. Às vezes a ansiedade vem de um acúmulo de preocupações mesmo. Mas só de você estar falando sobre isso já é um passo legal. E isso é uma coisa que a gente na psicoterapia faz, né? Reasseguramento, né? Eu tô com você, eu não vou te criticar, eu não vou te julgar. Mas provocar em mim a sensação de que eu estava sendo ouvida pode ser terapêutico? O efeito terapêutico disso, bom, é curto, né? Você melhora na hora, aquilo causa um grande impacto, você diz uau, e eu tô desabafando, né? E interessante o que o professor falou ali, né? Sobre a questão do reasseguramento, tipo, tô contigo, validar os sentimentos como isso é uma técnica terapêutica, tá? E que não é algo que é falso. Okay? Não é algo que o paciente vai estar falando, por exemplo, alguma atrocidade, alguma coisa pesada,
e a gente vai estar reassegurando. A gente sabe quando usar isso, certo? Para poder incentivar um paciente. Por exemplo, um paciente que tem depressão e que a gente propõe uma tarefa para ele, que ele acha difícil, a gente vai reassegurar. A gente vai pensar, não, eu tô contigo, tu consegue fazer. Porque realmente a gente sabe que ele consegue fazer aquela tarefa. Só que ele tem medo, então a gente precisa reassegurar para incentivá-lo a fazer aquela tarefa. Diferente de alguém, por exemplo, que diz assim, por exemplo, vai cometer alguma... nunca vou me esquecer de uma professora uma vez contou uma história da paciente que falou para ela, olha, descobri que meu marido tá me traindo, eu vou pegar um motoboy e vou atrás dele. Isso é algo que ia colocar ela em risco, o marido em risco, a amante em risco e tal. Então, que a psicóloga teve que travar, né? Teve que questionar ela por que ela estava fazendo aquela situação. Que é só o ser humano que consegue fazer isso. Nós, psicólogos, a gente é treinado. E a gente sabe quando uma ação, um comportamento vai colocar o meu paciente em risco ou não. Então, vamos lá. Tirei a tampa da panela, mas a água continua fervendo ali. Se fosse o meu aluno que está começando a atender, eu diria, está abaixo da crítica, né? É um terapeuta muito ruim, né? Ele não te faz perguntas, ele não te questiona. Com a Monday.com, negócios de todos os tamanhos e setores podem trabalhar de forma mais eficiente. Eu queria saber... E o que ele falou, o professor, eu gostei muito da linha dele, porque ele falou realmente, quando a gente começa a atender como psicólogo, a gente se sente, eu me sentia superficial, né? Então, validava muito o paciente, às vezes tu tinha medo de perder o paciente, ou esperava 2, 3 sessões para confrontar, então a gente é muito assim, porque a gente tem pouca experiência, então conforme a gente vai estudando, vai se aprimorando, vai ficando mais confiante, vai ficando melhor tecnicamente, a gente é mais questionador, confrontativo, ou a gente sabe confrontar de uma maneira certa, então a gente tem uma visão maior, e que quando a gente está começando, a gente não tem, e que é basicamente como se fosse o ChatGPT age dessa forma, né? Como se fosse algum psicólogo que, olha, é estagiário ainda, nem passou para o âmbito de se formar. Como melhorar a minha autoestima, sabe? Uma dica é sempre tentar reconhecer e celebrar suas conquistas, mesmo as pequenas. E falar consigo mesmo de um jeito mais gentil. E autoajuda que é melhor, viu? Que é melhor que isso. Quando eu dramatizo mais meu problema fake e provoco, o ChatGPT sugere procurar ajuda real, de verdade. Talvez eu esteja com muito pouca paciência para as pessoas, sabe? Às vezes eu tenho vontade de parar tudo. Trocar de emprego, trocar de amigos, mudar de vida completamente, sabe? Será que tá na hora de eu fazer isso? Pode ser um sinal de que você tá precisando de um tempo para se reconectar com você mesma antes de tomar qualquer decisão grande. Às vezes, pequenas mudanças no dia a dia, como tirar um tempo para descansar, e se precisar buscar um apoio profissional, também pode ser uma ótima ideia. E quando finalmente eu simulo uma situação bastante grave... Tô começando a ficar ofegante, sabe? Minha cabeça parece rodar, parece que eu não tô... Minha visão fica turva, minha mão tá gelada. O que eu faço? Eu tô aqui com você. Primeiro, tenta focar na sua respiração bem devagar. Eu tô ofegante, eu não tô conseguindo respirar. Que é uma sensação de coração batendo rápido. Sim. Será que eu vou ter um ataque aqui do coração? O que você tá descrevendo é algo que muita gente sente durante uma crise de ansiedade. E não é um ataque cardíaco. Eu sei que essa sensação é assustadora e parece muito real. Crises de pânico realmente enganam o corpo. Você tem certeza que eu não vou ter um infarto agora? Com certeza. Eu posso te garantir que você não vai ter um infarto agora. E ela fez um diagnóstico. Eu podia estar tendo um problema no coração. No coração real, né? E aí com consequências graves, porque ele está afirmando, né, que eu não tenho nada. Que você não tem nada. Esse é o maior risco. Aqui você tem um exemplo claro, né? É fundamental a gente discutir meios de regulação e de responsabilização desse tipo de ferramenta. A empresa OpenAI, dona do ChatGPT, afirma em nota que está trabalhando para que o programa responda com cuidado, orientado por especialistas e incentive aqueles em crise emocional a buscar ajuda profissional. E que a partir do mês que vem,
todos os pais vão ter acesso a novas ferramentas para vincular suas contas às dos filhos adolescentes, definir limites e receber notificações caso os sistemas da empresa identifiquem que o jovem está em situação de angústia. Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Por que a nossa sociedade está procurando, né, apoio psicológico e emocional em máquinas e etc. E o que a gente pode fazer também como sociedade para oferecer uma rede de saúde, suporte coletivo e profissional que também atenda a isso, responda a isso também. A grande questão final dessa discussão, né? A primeira é assim, não use o ChatGPT como terapeuta. Tá? Então isso vai ser um paliativo, vai ser como colocar, tu tá com um corte que precisa fazer cicatrizar, né? Precisa fazer ponto e tu tá botando um band-aid ali. Esse é o primeiro ponto. Segundo, realmente, que a gente não tem, para as pessoas do público geral, um serviço de apoio, certo? O SUS, assim como falha na questão da saúde física, falha muito na questão da saúde mental. Então, por isso que as pessoas estão buscando cada vez mais. Muitas vezes vale daqui a pouco tu juntar um dinheirinho, economizar, estudar, procurar meios de melhorar, de se aprimorar como pessoa enquanto tu junta um dinheiro ou faz uma sessão por mês, nem que seja com um psicólogo para buscar essa ajuda, para te não ficar sofrendo. E ao passo que tu consegue, né, ir estruturando a tua vida, tu conseguir ter mais sessões com psicólogos, né, e conseguir, né, poder melhorar desse teu quadro emocional. E também nós pensamos como sociedade, assim, novas formas de fazer terapia, mais formas de chegar nas pessoas da psicoterapia, seja com políticas públicas, seja com ONG, seja, enfim, né, com processos para ajudar mais as pessoas, né? Então, criar espaços de acolhimento que as pessoas possam conversar num a um e possam ter suas demandas psicológicas, né, resolvidas. Esse vídeo fez sentido para vocês? Comentem aqui embaixo a opinião de vocês sobre a IA. E nos vemos no próximo vídeo.